E aqui, a Mai tá com um probleminha ali no para entrar, mas já vamos resolver isso. Consegue, Mai? Vê se dá para entrar agora ali no teu celular. Vamos esperar mais um pouquinho. Aí, agora vai dar certo. Vamos ver. Já confirmei, Mai. Vê se aparece ali para ti. Vamos lá. Parece que a gente está com algum probleminha Oi, aqui na hora de entrar. Opa, meu Deus do céu! Oi, olá. Mai! Que Tá me rolo! ouvindo? Oi, tudo bom? Ah, Tô ouvindo. tô Consegue me ouvindo, ouvir tô bem? ouvindo. Amém. Ai, Tá. Então vamos lá. A Maiara, que é aqui de Brusque. É natural sou, aqui de Brusque, sou Mai? daqui. Sou daqui mesmo. Tá. Então se apresente todo, quase Brusque todo já te conhece, mas se por acaso alguém não te conhece, se apresente. Fala um pouquinho de Bom, ti. vamos lá, então. Boa noite, pessoal. Eu me chamo Maiara, Maiara Luana Voltolini. Agradecer a Shirley pelo convite de estar aqui batendo um papo. Eu não sei muito bem o que que tu vai me perguntar, tenho um pouco de medo. Estamos aqui. Eu sou de Brusque mesmo. Eu tenho 32 anos. Eu estou na produção de teatro, trabalhando com teatro especificamente, embora eu tenha me envolvido ultimamente em outras linguagens artísticas, mas eu estou no setor artístico há 12 anos, se eu não me engano. 12 anos. E retornei a Brusque, eu estava 4 anos no Rio de Janeiro e retornei a Brusque no início da pandemia, né? As minhas coisas estão todas lá encaixotadas, só esperando eu voltar. Em algum momento eu tenho que voltar para lá, mas por enquanto estou aqui, tô tocando uns projetos aqui em Brusque também e tenho umas coisas amarradas ainda lá pelo Rio. E como é que foi esse teu começo, assim, teve alguma influência para te ir para essa área da cultura, para te começar Então, nessa na área? época, em 2010, opa, eu comecei num curso em 2008. Eu tive um incentivo na época de algumas pessoas. Eu comecei em Blumenau, que tem a Cia Carona, escola de teatro em Blumenau, super conhecida. Ah, oi, Júlio. O Júlio é do Rio, um querido amigo. Tá assistindo a gente, mandou um oi ali. Ai, meu Deus, eu vou ficar toda embaralhada aqui com mensagem. Oi, Júlio, bem-vindo. Eu também sinto falta do Rio de vocês. Em breve estaremos juntos. Mas, então, eu comecei um curso em Blumenau. E em 2010, inclusive eu estou com a camiseta, eu vim aqui com a camiseta. É, teve o festival da FECAT, o festival da Federação Catarinense de Teatro. Ela aconteceu em Brusque, né? Então, em 2010, eu estava trabalhando num lugar e eu pedi para participar do festival. Na verdade, tinham me convidado, daí eu pedi esse afastamento para poder trabalhar no festival. Então, a partir do meu trabalho no festival é que eu comecei de fato a conhecer as pessoas, a conhecer a produção, conhecer a galera do teatro catarinense, que tem muita, muita, muita gente que faz teatro, principalmente nos interiores de Santa Catarina. Isso inclui Brusque, né? Embora hoje Brusque não seja mais tão interior assim, mas tem cidades muito menores com grupos de teatro fantásticos que trabalham diversas linguagens também. E desde então eu não parei mais. Daí eu pedi para sair desse meu trabalho e desde então eu me envolvi especificamente no setor cultural.
E como é que foi? Como é que surgiu essa oportunidade para tu ir para o Rio, para te passar um tempo Então, lá? nem eu sei direito. Eu, eu tive a oportunidade de ir para o Rio duas vezes, e numa segunda vez, assim, que acho que se eu não me engano foi em 2014, na verdade eu estava fazendo uma viagem que eu fiz uma escala no Rio. E em vez de eu voltar para Brusque, eu acabei me largando lá. E eu passei acho que 2 semanas, se eu não me engano, e gostei muito da vibe da cidade, assim. E eu sempre tive uma vontade de sair de Brusque. Só que eu sempre tive vontade de sair para poder voltar, né? Então eu sempre pensava assim, uma coisa mais perto, Curitiba e tudo mais. Só que nesse meio tempo, em 2015, 2015, se não me engano, 2014, 2015, eu também fiz uma oficina de palhaçaria em Joinville. Joinville também estava crescendo bastante na linguagem da palhaçaria. Inclusive, eu também sou palhaça, eu tenho uma palhaça, né? E quem deu a oficina nesse dia em Joinville foi a Carla Conká, que ela é do Rio de Janeiro. E eu estava super interessada em estudar palhaçaria, especificamente com ela. Então eu pensei, cara, eu acho que eu vou pro Rio atrás dessa mulher aí. Só que eu fui meio. Não fui meio. Na verdade, eu não fui nada programada. Aqui em casa eu avisei que eu ia pro Rio para fazer um curso. Aí eu fui com uma mala, uma mochila, fiquei na casa de um amigo para ver qual que é. Deu tudo errado. Aí tudo errado. Aí eu fiquei, acho que uns 2 anos, assim, tentando entender o ritmo da cidade, 1 ano e meio mais ou menos. Daí eu trabalhei numa produtora corporativa, que não tinha nada a ver, né, assim, com a relação com o teatro, embora trabalhe bastante com arte dentro de produções corporativas também. E aí, quando eu estava engatilhada, comecei a fazer balé, comecei a fazer um monte de coisa. Só que é muito difícil você ir para um lugar, para uma cidade grande, as pessoas acham que é mais fácil, né? Mas é muito difícil você se mudar para uma cidade grande, onde os núcleos, as formações do teatro, elas já estão meio que comportadas, né? Elas já têm os grupos, né? Já tem uma grande massa indo para esses grandes centros. Então, dificulta muito em tentar entender a dinâmica da cidade e encontrar essas brechas, esses buracos, assim, né? E eu não fazia faculdade. Quem faz faculdade, eu acho até que tem uma relação melhor com isso, né? A faculdade de artes em si, né? E então, eu era do zero, assim, eu não conhecia nada da área artística, ninguém da área artística, não fazia faculdade na época, agora eu faço, mas na época eu não fazia, né, no Rio. Então ficou uma relação um pouco perdida. Até que eu conheci um produtor na balada. 7 horas da manhã, aquele sol nascendo, galera indo embora, eu conheci meu querido amigo Jorge, que hoje ele, infelizmente, não está mais entre nós. Ele faleceu já faz 2, 3 anos. E a gente acabou sendo muito amigo e ele acabou me chamando para alguns trabalhos dentro dos trabalhos dele, né? E desde então eu saí do corporativo e venho trabalhando com produções de teatro também no Rio de Janeiro. E qual foi o maior impacto, assim, a diferença, talvez, que tu sentiu num todo daqui para lá? E depois de lá para cá também, porque na volta também deve ter sido, assim, uma, né? Para falar a verdade, assim, eu me adaptei super bem. Eu me adapto muito bem em todo canto, né? Nesse meio tempo aqui que eu estou em Brusque, né, que faz 2 anos já, eu já pensei até em morar na Bahia agora, tipo, transferir tudo e ir para Bahia. Mas eu não vou fazer isso, porque eu tenho outras funções para terminar, tanto aqui em Brusque quanto no Rio, não nesse momento, pelo menos, né? Mas, então, assim, eu não sinto tanto impacto no sentido de, vou me mudar, vou largar tudo. Nesse sentido, não. Mas a dinâmica da cidade é outra, né? Assim, aqui a comodidade de ter um carro é mais fácil, né? De transporte Uhum. não é mais fácil, transporte público, né? A dinâmica de transporte público em Brusque não é tão mais fácil quanto o Rio. Embora o Rio tenha suas, né? Quanto mais afastado do centro, pior é. Mas
comparação também aonde eu morava, não, essa relação em Brusque seria um pouco mais complicada. Mas aqui eu tenho um carro que facilita muita coisa, né? Às vezes a gente tinha que ir em produção de rua, por exemplo, com caixa de som, mala, um monte de coisa, tinha que pegar um ônibus para ir, às vezes 2 ônibus para ir. Então tira tudo do ônibus, troca de ônibus, vai, não sei o quê. Então esse deslocamento é uma coisa que me pegou, assim, eu lembro que a minha estrutura, o meu corpo, né, porque eu comecei a andar demais, a fazer muita coisa a pé, mudou completamente, assim, e, né, até como que fala, a minha resistência para muita coisa mudou justamente por conta dessa dinâmica da cidade, que não foi nada pensado e também não, não dou ouros por conta disso, né? E a relação das coisas serem mais caras, assim, dos espaços culturais serem mais caros, por exemplo, para ensaio, sala de ensaio, né? Em Brusque é muito mais fácil você ter uma sala de ensaio, é muito mais fácil você vender, assim, de certa forma, um espetáculo no sentido de ter tempo e ter espaço para montagem, né? É claro que daí a gente tem outras estruturas também que a gente pode, né, que pode ajudar ou abalar nessa relação. E também vai muito do meu lugar, da minha composição social também, que ajuda muito a minha estrutura ajuda muito para que eu consiga isso, né? Mas, então, assim, o Rio, ele tem as coisas muito boas e tem as coisas muito ruins também, né, em relação à dinâmica. E Brusque, com toda certeza, tem muito mais facilidade em outras demandas, assim. Eu acho que a questão, essa para mim foi a que mais pegou, assim. E o que que tu, assim, como é que foi partir de só ser atriz, ser palhaça e começar a produzir? Em que momento que tu sentiu que estava pronta para fazer isso, ou que tu teve vontade de fazer Então, isso? essa é uma coisa, assim, porque tem gente que não gosta de produzir, né? Porque produzir, de fato, é uma dinâmica muito chata, né? Principalmente quando chega na parte de prestação de contas, as relações burocráticas. E isso tem muita coisa na área cultural. As pessoas acham que não, né? Mas eu diria que 50% assim. Tem muita questão burocrática, né? Tanto que tem projetos que a gente faz, por exemplo, que tem que ter advogado, tem que ter contador, né? Tem que ter toda uma equipe, porque é de fato. E a gente acaba tendo que aprender um pouco de tudo também, porque a prestação de contas, se você não faz da maneira correta, você tem que devolver todo o dinheiro. Então, imagina no final do processo, por alguma questão, uma vírgula, né, que você não consegue comprovar, enfim, um desvio no sentido de passar despercebido mesmo, né? Aí não consegue Sim. comprovar e tem que devolver toda a verba depois do projeto montar, enfim, tem várias situações. E aí tem a galera dos perrengues, né? Tem a galera que já tá lá num nível mais legal, aí tem a galera do mediano e tem a galera dos perrengues. Eu sou entre o perrengue e o mediano, assim. Já, já tive um pouquinho mais em cima também, né? Com algumas produções, mas no geral é a galera, eu sou da galera mesmo assim do perrengão. E a gente tem que e a gente tem que acabar fazendo de tudo, né? Tanto produção quanto atuação. Em vários dos projetos a gente tem que fazer todas as funções. Isso por uma questão de verba, né? Por uma questão de dinheiro curto e não ter como contratar gente para fazer a função que deveria fazer. Então, por conta desse déficit também né, de questões gerais, né, mas principalmente que envolve verba, a gente tem que aprender a produzir na marra. Então, para mim, é meio que uma coisa ligada na outra, né? Quando eu estava fazendo curso, eu entrei na produção do festival aqui em Brusque e eu continuei na produção porque eu gostei da produção também. Quem não gosta de produção, aí
Fica um pouquinho mais complicado se é da galera do perrengue, entendeu? Não tem como. Aí tem que. Então, para mim, é uma coisa que eu não sei te dizer assim, quando que foi isso, quando que foi aquilo, né? Porque em 2008 comecei a fazer os cursos, a me especializar, né, na área. Aí, em 2010 veio o festival. Em 2012 eu comecei na área da palhaçaria, daí eu tive vários altos e baixos em relação à área da palhaçaria. De atuação, né? Às vezes eu paro, às vezes, porque trabalhar a palhaçaria em si é uma relação muito pessoal e é muito estudo, tem que parar a vida, às vezes, e realmente se afundar nisso, assim. É uma das linguagens, para mim, que eu acho mais difícil, assim, particularmente, né? Então, meio que... Daí, nisso, eu já entrei em formas animadas também, já trabalhei com formas animadas, tenho um pé ali, estou com um projeto de formas animadas. E, por conta da pandemia também, a gente teve que adaptar algumas coisas. E uma delas foi o uso da tecnologia, né? Embora a tecnologia esteja muito presente no teatro contemporâneo. Mas, na minha realidade, nunca esteve presente. Nunca trabalhei com isso, com audiovisual, né, interferindo na relação do teatro, enfim, isso para mim foi realmente uma novidade. Mas a faculdade, então, me trouxe também um pouco isso, porque a faculdade online, ela instigava a gente a estudar, né, os mecanismos do online. Então, eu comecei um pouco com a performance também, e por conta disso, então, eu entrei um pouco né, numa linguagem mais contemporânea, digamos assim, que é o que eu estou com a exposição no Badesc, né, que é o meu trabalho mais recente. Então, já passei por várias coisas e uma coisa vai linkando na outra, sabe? Não tem, assim, um bloco, né? Eu imagino assim que para o artista de palco, acostumado com gente, agora durante a pandemia deve ter sido muito difícil, porque mesmo essa adaptação, né, de fazer tudo online, não é a mesma coisa, né? Nem se compara de ter uma pessoa ali te assistindo, né? É bem complicado, eu imagino, né, para E a vocês. própria, sabe assim, a própria relação do deslocamento de você ir trabalhar em algum espaço, né? Especificamente no teatro, né? Uhum. Quem trabalha com isso, né? Tem quem trabalha e não gosta tanto, tem aqueles que, como qualquer outro trabalho, né? Às vezes tu gosta, às vezes tu não gosta tanto, às vezes tu gosta mais, às vezes tu faz um trabalho porque tu precisa do dinheiro, mas tu não gosta daquele tipo de trabalho dentro do teatro, daquele espetáculo, enfim. Eu já fiz peça muito ruim, assim, tanto de atuação, pessimamente, quanto próprio em peça assim que eu não considerava uma produção muito boa, mas eu tinha que ir, tipo, porque eu precisava do dinheiro. Então a gente vai se moldando em relação a isso. Só que a gente faz, né? De certa forma a gente faz, a gente encara as coisas, né? E a gente se desloca para aquele lugar, né? Eu adorava quando tinha ensaio que você deslocava, saía de casa, ia para o espaço, aí ensaiava e decorava texto com a galera, com não sei o quê, nananana. E depois, enfim, estreia, daí vai, monta tudo, né? E montagens assim de 3 dias, 4 dias. E assim que a gente não sai do teatro, a gente realmente fica enfurnado dentro até o final, ou da montagem em si, ou, né? E depois que está tudo montado, claro, diminui um pouco o ritmo, mas dependendo da Uhum. montagem, né? Eu digo isso mais dos trabalhos que eu faço, né? Que eram mais tranquilos nesse sentido. Ia lá montar, né? 3 dias, 4 dias de perrengue de montagem, estreava e depois era mais tranquilo, assim, no caminhar de temporada, né? Em 2 meses de temporada e tal. Só que era assim, era de terça a domingo, né? De quarta a domingo. Então, e quando a gente não ia para o teatro ou para a sala, né? Quando a gente não ia para o teatro, ia para a sala de ensaio. Ou fazia produção, comprava figurino, fazia figurino, estudava figurino, montagem de luz, marcação de luz. Então, assim, na verdade é um trabalho que ele demanda bastante, né? É de domingo a domingo. Então, bloquear tudo isso para uma caixa que é um quarto, uma sala e uma câmera, um notebook, né? Eu acho que foi um baque para todo mundo, assim, né? Para todo mundo. Tanto quem trabalha quanto para quem curte ir ao teatro, né?
Ah, com certeza, né? Todo mundo sente falta, tanto de um lado quanto do Sim. outro, né? E fala então sobre esse teu último projeto. Agora ele está em exposição ainda? Tá, Aonde o pessoal vai para ver esse então, vou projeto? aproveitar e deixar esse convite, né, para todo mundo. Prestigiar a Fundação Cultural Badesc. A Fundação Cultural Badesc, eu já tinha ido algumas vezes, enquanto ainda morava aqui em Santa Catarina, mas eu ia, porque como eu não era das artes visuais, embora tenha muita arte visuais dentro do teatro, mas eu sempre não muito deslocada daquilo lá, sabe? Não me sentia pertencente àquele espaço, Sim, assim. Sempre via grandes artistas, né? Era uma coisa muito. Pô, é uma das principais casas de artes de Santa Catarina, né? Enfim, era muito deslumbramento, assim. A gente que é de cidade pequena, né? A gente não se vê dentro daquilo lá, né? A gente sempre se acha um pouco pequeno em relação às grandes, né? Aos grandes espaços, assim. E isso eu tenho até hoje. Isso é muito ruim, mas eu estou aprendendo a dizer não. A gente pode ocupar, a gente tem um trabalho bom e pode ocupar, né? E a Fundação Badesc, ela tem alguns projetos de editais para você também que passa por uma curadoria, como qualquer outro espaço, né? E especificamente nessa exposição que eu tô, no ano passado abri um edital para uma residência artística, né? Para quem não conhece, residência artística, você, claro, cada edital de residência ele tem um objetivo, e esse especificamente é que você fica ali durante uns 8, 9 meses, tem residência artística de 2 anos, né? Daí cada edital tem um período. No meu foi 8 ou 9 meses, se eu não me engano. E você fica com esse grupo durante esse período estudando, né, determinadas linguagens, especificidades do seu trabalho ou do trabalho coletivo. Então, abriu esse edital da Fundação Badesc, e eu não ia mandar projeto, assim, justamente porque eu achava que isso aí não é para mim, eu não vou passar, era de sempre me desfazendo em relação a esse espaço, né? Mas insistiram tanto que eu acabei mandando. Então, de 54 projetos, se eu não me engano, 10 seriam selecionados, né? A gente tinha que mandar um projeto do que você gostaria de estudar dentro dessa residência, né? E aí passou por uma banca de 4 pessoas que nos acompanharam nesse processo, e o meu trabalho, meu projeto, então ele foi né, um desses selecionados, assim. Ele não estava um trabalho formado, tem algumas pessoas que já tinham uma estrutura mais concreta, eu vou fazer isso, pá, né? E o meu não, eu tinha algumas referências do que eu ia fazer, mas eu não sabia exatamente o que eu ia fazer. Então isso tudo é muito justificado, né? Porque não é qualquer coisa que você coloca, você tem que justificar o seu processo de criação, pelo menos, né? Onde é que você quer chegar? Mas os caminhos também você vai descobrindo na residência. Então, era uma proposta de uma linguagem que eu já trabalho. Eu trabalho muito com a proposta do corpo, né? Assim, o corpo como carne, assim, como presença, e não necessariamente o corpo fotografado, né? É uma outra especificidade de corpo, assim, né? Um corpo cru. E fui selecionada, então a gente ficou ali de abril até outubro, estudando, montando o trabalho e tal, e isso tudo online também. Era previsto 3 encontros nesse processo, né, da galera toda no espaço, só que devido à situação ainda da pandemia, da vacina, né, que ainda a gente não tinha, então a gente ficou tudo no online mesmo, e a gente só se encontrou em novembro para montagem, né? Então, em novembro montamos, a exposição iniciou e ela vai terminar agora em dia 31 de março. Então, tá aí, tem mais 3 semanas, né? Ela é gratuita, são 10 artistas expondo, tem várias linguagens, né? A minha, por exemplo, é a obra Empárvida, é o nome da minha obra. É uma vídeo performance instalação. Aí tem gente com fotografia, tem gente com desenho, com quadro, tem outras instalações, tem também o que? Tem audiovisual também, enfim, fotografia, não sei se eu já falei. Enfim, tem várias linguagens, né? Compondo esse espaço.
e é gratuito de segunda a sexta, das 13 às 19 horas. Então é só chegar em Florianópolis, fica bem no centro de Florianópolis. E quem quiser juntar um grupo, fazer uma atividade, porque tem um arte educador que trabalha no espaço, ele atende grupos. E eu também estou direto lá. Assim, então, se alguém quiser ir com um grupo fechado para fazer atividade com um arte educador, precisa marcar com ele na agenda, né? Mas assim, é livre, você pode ir a hora que quiser, entra a hora que quiser, sai a hora que quiser, né? E quem quiser, tiver interesse de ir com algum artista também, daí é só entrar em contato, que daí a gente marca para ir para fazer uma visitação guiada, né? Muito legal, legal mesmo. E voltando lá para a área do, não só do teatro, né, mas num todo, assim, qual que foi a maior vergonheira que tu já passou, assim, alguma coisa que aconteceu que tu não vai esquecer nunca na tua vida? Então, eu digo que eu tenho três coisas, três situações, assim, que... três, quase, daí a gente já vai lembrando, né? Mas tem algumas. Mas até esqueci agora, peraí. Uma é. Quando eu cheguei no Rio, em 2016, eu fui convidada para apresentar no Festival Internacional de Mulheres Palhaças. E eu não apresentava o meu número há muito tempo. Muito menos num lugar tão grande quanto o circo lá nacional, no Rio de Janeiro. Então, assim, eu fiquei muito nervosa, pessoalmente, ninguém viu isso, assim, mas pra mim foi o caos, assim, né? Eu fiquei muito nervosa, não tanto quanto outras vezes, mas fiquei muito nervosa. E não deu certo, assim, não deu certo a minha interação com o público até quase no final. Até quase no final foi uma coisa assim. Depois eu vi a gravação e eu entendi que não foi tão ruim quanto eu achava que tinha sido ruim. Só que o público não tinha comprado muito o meu jogo. Porque eu chamei uma pessoa para ir no palco e a pessoa não foi. E ninguém ia. E isso me desestabilizou muito, assim. Até que foi meio forçado, assim, e tal. E daí no final deu tudo certo. No final foi o grande ápice, podia cortar até ali, e que no final foi super bom, assim. E uma outra vez também, no comecinho, ainda em Brusque, quando eu comecei a fazer algumas atividades, performances, eu ficava muito nervosa. Ao ponto de tremer demais e chorar demais, assim. Muito. Antes de entrar em cena e depois de entrar em cena. E eu tinha ânsia de vômito. Era surreal, surreal. Assim, então tu tem que ir tentando aprender também a, né, botar a capa ali, né, trazer para cá o que foi ensinado para poder entrar e fazer o jogo com o público, né? E eu lembro que o que mais me desesperou tudo foi a minha mãe estava na plateia, porque eu fui fazer uma atividade com a galera da saúde, se eu não me engano, da prefeitura que eles tinham me contratado para fazer. Então tinha alguns conhecidos ali. Então eu fiquei horrorizada. Assim, foi horrível, assim. Foi uma das piores apresentações, mas não foi tão ruim porque eu estava de máscara, então deu para dar campeã. Mas lembrei de uma que daí essa aí foi muito triste. Quando eu cheguei no Rio, eu fui inventar de fazer uma oficina de teatro musical. E eu nunca cantei na minha vida. Eu fiz uma oficina, um curso, não sei o quê, taraná, mas assim, nada, não é nada. Aquilo ali nem conta que eu tinha alguma coisa, né? Mas eu resolvi fazer essa oficina. E eu fiz essa oficina e fui bem na oficina porque eu sou uma pessoa muito responsável no meu trabalho e nos meus cursos. Se o curso começa às 9, às 9, 8h30 eu tô lá. Assim, 15 para as 9 eu tô lá, eu me preparo, eu chego com antecedência, eu saio muito depois do horário, porque daí eu faço tudo com muita tranquilidade. Eu sou essa pessoa, né? Então o curso foi ótimo. E a gente foi fazer um ensaio geral, e o ensaio geral foi
maravilhoso. Eu nunca fui tão afinada na minha vida. Eu realmente aprendi a ser afinada na minha vida, assim. Depois eu fiz faculdade também. Na faculdade teve aula de canto, então a gente vai aprendendo algumas noções, né? Mas não que eu sou uma cantora, longe disso. Mas a gente aprende a afinar, esse tipo de coisa. Aí, o que acontece? Só que nesse dia, os meus pais foram para o Rio para me assistir e as minhas duas avós. Quando eles chegaram, eu fiquei muito emocionada. Eu não cheguei a chorar, assim, nem nada disso, mas eu perdi a minha voz. Eu literalmente fiquei rouca. Eu perdi a minha voz. E aí eu sei que eu fiquei E eu não parava de falar. Que quanto mais rouca eu ficava, mais eu falava, porque eu fiquei ansiosa. Eles chegaram no Rio, aquela coisa toda, tá, 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 tá. Aí a gente pegou, eu fui pro teatro, eles foram depois. E na hora da apresentação, foi a coisa. Ali eu tenho certeza que foi a pior apresentação da minha vida. Assim, desafinei uma coisa atrás da outra. Aí minha avó tava na plateia e eu tinha que mostrar a bunda, né? Aí o meu pai olhou, meu Deus, a gente não tem nada mais pra mostrar pra gente, né? Tem que mostrar a bunda, né? E o meu ex-chefe foi também, com a mulher dele. E eles são super viajados, eles foram na Broadway, não sei o quê, sabe? Umas coisas meio loucas assim. E eles foram me assistir e eu tava horrorosamente horrorosa. O que tinha sido bom no ensaio foi horroroso nessa apresentação. Então, essa com certeza eu acho que foi a pior de todas. Isso tudo é aprendizado, né? Mas com certeza eu acredito que quando tem alguém que tu conhece na plateia, é pior, porque daí tu quer mostrar que, né, que eu vou bem, que eu faço tudo certo, e aí Eu acho que, claro, não estou dizendo que não tenha isso também, né? Mas eu acho que é muito mais autocontrole, assim, emocional mesmo, sabe? De, de fazer bem, assim, mas não de fazer, não, né? Como eu disse, assim, claro que mexe muito com o ego, a gente trabalha muito em relação ao ego, né? A gente tem que tentar dominar esse ego, porque ego todos nós temos, né? Isso aí é fato e sim. a gente só trabalha ele, né? Para que ele não ultrapasse os nossos limites, né? Mas eu acho que por exemplo, nesse dia do canto, né, que eu já cheguei rouca e eu não conseguia parar a rouquidão e foi tudo horroroso, assim, foi realmente, foi divertido, mas foi horroroso. É, eu acho que era mais uma relação tipo, pô, eu queria ter feito assim, minimamente, sabe? Eu não era a melhor de todo, não, né, até cantando, eu não canto, então assim, eu queria manter o que eu tinha feito no trabalho anterior. E até porque as pessoas, elas vão ao teatro, tem pessoas que vão ao teatro de olheiro. Então, assim, se você está bem preparado para fazer aquela função, você tem uma certa chance, de repente, de alguém na plateia estar te vendo e te querer em alguma produção. Então, isso faz parte também desse jogo, né? De, de acertar os comandos, né? E até quando não acerta, como que refaz? Porque o público não sabe o texto, né? O público não sabe o que tu está fazendo. Então, como que eu refaço a cena no palco, que tava tudo errado, e mesmo assim o público não percebe que estava errado, né? Então é um pouco de jogo de cintura nesse sentido, então tem que estar bem preparado mesmo. Tem disso também, né? Já aconteceu assim de tu dar um branco. Tipo, tô lá, de repente eu esqueço o que eu tenho que falar, o que eu tenho que fazer, e aí Já, faz o já quê? deu sim. Quando eu tava estudando em Blumenau, a Cia Carona, eles são bem legais, assim, se vocês tiverem oportunidade de acompanhar, porque eles têm um processo com alunos muito bom. E no final do curso, é um curso super ótimo, super completo. No final do curso, você apresenta no Carlos Gomes, né? Você ensaia lá tudo, né? A escola é dentro do Carlos Gomes. Então é muito legal que ele já te insere dentro né, desse espaço do teatro, embora o teatro não seja só esse de palco, né? E daí vem outras relações. Mas é o É. primeiro contato e o primeiro deslumbramento, digamos assim, né? E
a gente estava fazendo o... Ai, meu Deus. Eles não usam black tie, do Gianfrancesco Guarnieri. É um texto bem conhecido, assim, né? Na esfera do teatro. E eu estava fazendo com o meu par, era um dos professores. Não, ele não era meu professor, ele era professor de outra turma desse curso. E ele, o Roberto, o Robbie, vai me matar. Aí, só que ele já tem essa fama, porque ele esquece texto. Ele esquece. Ele é famoso por isso, ele esquece. Imagina eu, a minha primeira peça, assim, tipo assim, peça, né, claro, de curso, mas uma peça bem estruturada. E o branco, ele dá muitas vezes, assim. O que te faz lembrar é a ação que tu tem que fazer, às vezes, para mim. Se eu sei que eu vou ter que pegar o copo da água, talvez o texto eu não saiba, mas só a ação de eu ir lá e pegar o copo da água, daí eu vou lembrar o que eu tenho que falar, e se eu não lembrar exatamente a frase, eu vou lembrar o contexto da frase. Então, vai e reinventa lá, né? Mas, e eu tenho esse problema de memória também. E eu soube que ele tem esse problema de memória no dia. E aí eu lembro que teve uma cena que a gente estava fazendo e deu um silêncio. Um silêncio. Porque nem eu e nem ele lembravam o que era para fazer. Só que a gente não falou, né, ali de prontidão, o que era para falar. Só que aí que tá, porque daí a gente preenche com outra coisa. A gente não pode parar, tipo, putz, o que a gente... Sabe? A gente não pode entregar. A estrutura do corpo, né, da personagem, tanto meu quanto dele, ou de qualquer outro, ela tem que se manter, né? A não ser, claro, que seja um espetáculo que ela te permita quebrar essa parede, né? De você, tipo, quebrar essa relação, né? Do jogo, da verdade, digamos assim, que está sendo mostrada ali, né? Mas de prontidão, o que eu estava fazendo não condizia com isso. Não era essa linha de espetáculo. Então, a gente tinha que preencher com presença, entendeu? Manter a estrutura do corpo e tentar achar uma saída. Mas foi muito desesperador. Imagina. Agora me explica o que é essa tal dessa interjeição merda de teatro ali que tu Então, falou. Já não é a primeira vez que eu vi uma publicação tua e tava lá embaixo, merda. Aí eu pensei, na cara que é uma expressão que todo mundo que é do ramo usa, esse a né? gente usa porque antigamente as pessoas iam ao teatro de carroça, né? E quanto mais carroça, mais público e mais merda. Então, a relação, né, a principal relação que se diz em relação à merda é justamente essa, né, de que tenha bastante público, que seja muito cheio de vida o espetáculo, né, que quanto mais presença naquele lugar, mais carroças vão chegando e mais merda vão ficando pelo caminho. Então, é isso. Adorei, adorei. Eu vou usar, pode ter certeza que eu vou usar isso. E me fala, tu gosta de ler? Eu gosto. Embora eu passei muitos anos assim, lendo muito pouco, treinando muito pouco a minha leitura. E porque como eu fui muito de rua, muito quando eu chegava em casa e para pegar um livro para ler, era na hora de deitar, dormir. E isso me dava sono. E aí, às vezes, quando eu ia retomar, sei lá, 3 dias depois, para retomar a leitura, eu não lembrava mais o que eu tinha lido. Então eu voltava algumas páginas, assim. Às vezes eu não voltava tudo, mas eu voltava uma, duas, para tentar refrescar a memória do que tinha se passado até ali. Isso eu ficava muito puta. Então, às vezes, eu deixava de ler por conta disso, né? Mas eu comecei a criar um hábito, claro, com toda certeza, muito maior, depois que eu entrei na faculdade. E atualmente tu tá lendo alguma coisa? Ou não? Não dá Não, tempo, eu tá até separei corrido? aqui, ó. Separei, filha, já deixei aqui do lado, cara.
Então, eu estou terminando o livro da Dercy. Esse livro é ótimo. Eu não, assim, eu não conhecia a história dela em si, né? A gente conhece pelo que ouve, que nem sempre o que a gente ouve de fato é a história de alguém, né? Ou é a história, né? Então, e de ver reportagens e tal. Mas esse livro, ele trouxe uma Dercy que eu nunca imaginei, assim, que essa mulher enfrentou cada buraco para se tornar essa figura, e você daí começa a entender quem é essa figura, essa montagem que, na verdade, é só ela, né? E foi uma forma de ela, cara, bater de frente com muitas barreiras da vida dela, né? E ela lutou pra caramba, assim, batalhou pra caramba. E hoje é o Dia Internacional da Mulher, inclusive, então vale a leitura desta mulher incrível, que é muito bom. Eu não sei se vocês têm esse livro aí, mas se Não. tiverem a oportunidade, ele é excelente. Então eu estou terminando esse, e eu gosto muito de poesia também, né? Aí, eu posso falar, mas pode ir perguntando, tá? Pode, não, pode Aí eu falar. tenho umas coisas muito loucas, assim, também, ó. Frases filosóficas de caminhão, sabe? Aqueles escritos de caminhão. Eu adoro esse. Eu tenho Sim. 2 desses, inclusive. E eu tenho alguns livros brusquenses também que eu adoro, né? Esse aqui é o da Nani Maurice. Eu nem sei de quando que é. Eu não sei se deve ter aqui. Aqui. É de poesia também. De vez em quando eu pego poesia para ler. Poesia é uma coisa que eu leio sempre, assim, sempre os mesmos. Geralmente. Esses livros também são muito legais, do Aldo Krieger. O Carmelo, esse aqui é o do Carmelo, Ele escreveu um, e a Dinorah, são 2 filhos do Aldo, né, do Aldo Krieger. Cada um escreveu um. E, cara, eu dou muita risada. Até eu tava. Faz muitos anos que eu li esses livros. Aí eu tava vendo e falei, eu dei muita risada lendo ele. Então, assim, eu até tô com vontade de reler, porque também é um livro bem pequenininho, né? E aquela assim, tem bastante figurinha, né? Não tem isso. Eu vou pegar esse que tem bastante figurinha. Mas é legal, porque daí retrata também, né? Pô, o Aldo, né? E tanto o Edino, por exemplo, que é o filho mais velho dele, que ainda é vivo, é maestro e tal, né? Que mora no Rio. Daí tem o Edu Krieger, que é neto, né? Enfim, essa linha de músicos, né? E são pessoas daqui da nossa cidade, sabe? São figuras engraçadíssimas, assim, passaram muito perrengue também, mas a gente acaba conhecendo esse pessoal também, né? Da arte brusquense, assim, lá de trás, né? Aí, cara, eu tenho vários, Fernando, esse aqui é um livro que eu leio muito também, sem essa etiqueta na frente, do Fernando Pessoa, assim, é só uns que tem. Até usei um aqui que tá marcado para uma aula que eu fiz, esse aqui. Aí é isso, Fernando Pessoa também. Poesias, crônicas. Aí aqui, a Clarice também. Enfim, eu tô aproveitando um pouco para ler para fazer esse tipo de leitura também, porque no período de faculdade eu leio muito texto teórico. Pessoas se enganam que a gente, né, não tem. Gente, eu tô suando demais, tá? Dá pra ver, né? Meu Deus do céu. A pessoa inventa de tomar vinho ainda, só deu um gole aqui e desisti, porque sem condição. Eu tô sem ventilador, sem ar-condicionado, sem nada. Então, tá bom também. Enfim, daí a gente lê. Mas a gente lê muito texto teórico e muita peça também, né? Porque tem muitos textos teóricos referentes a tipo de estrutura da peça ou específico daquela peça, né? Então, tu acaba meio que afunilando nesse tipo de leitura. Assim, se eu tirar tudo que eu quero ler, né, ainda, e mais, que, cara, eu vou ter que passar o meu dia inteiro lendo muito, assim. Eu tenho uma prateleira cheia de livro aqui,
eu acho que metade eu digo, eu preciso ler, eu preciso ler, eu preciso ler. Mas com a faculdade te direciona para outras leituras, assim, daí fica muito difícil para mim pegar outras coisas, assim, porque eu tenho dificuldade também com algumas leituras. Eu acho que é isso também, sabe? A gente vai entendendo o tipo de leitura, o tipo de livro que a gente gosta, né? E vai pesquisando esse tipo de leitura Ai, mesmo, né? Não dá para forçar a ler o que sim. não te, né? O que não te pega, né? No fim, só perde tempo, eu acho, sabe? Sim. Às vezes, tu tem umas surpresas boas, né? Tipo assim, pega um tipo de livro que tu não é acostumado a ler e de repente tu vai ler para ver qual que é e tu acaba Sim. descobrindo um livro super bom no meio de uma É, eu acho que correria, né? o tipo de Mas, leitura, na verdade, não diz se o livro é ruim ou bom. Assim, nesse sentido. Não é a linguagem do livro em si, né? Mas às vezes é o livro mesmo que ele não desenvolve ali. Igual filme, enfim, igual teatro também, igual peças de teatro, né? Mas eu acho que tu vai acabando, né? Descobrir. Eu acho que quando tu come... Tem gente que não lê muito, assim, não gosta de leitura, né? Então, tentar achar aí uma forma uhum, de encontrar, pelo menos para começar a ler, eu acho que é um bom caminho, assim, né? exatamente isso. Exatamente isso. Como é que o pessoal te acha? Redes sociais, Instagram, Facebook? Fala aí quem quiser te encontrar, onde é Então, que te acha? na verdade, eu tô no Tinder, aquela tá lá, Já faz essa eu tô... propaganda aí. o problema é que não tem como achar lá, né? Aí é só futicando mesmo, né? Mas enfim. Mas então, eu tenho esse Instagram, né? Que é o Mai Voltolini, que às vezes eu apareço mais, às vezes eu apareço menos, mas eu tô sempre aqui, enfim, fazendo uma coisa ou outra, né? Divulgando alguma coisa. É, eu tenho Facebook também, mas o Facebook eu acabo não mexendo tanto. Na verdade, só transfere, né? Do Instagram para o Facebook, assim, não é e acompanha, claro, quando tem alguma postagem, se alguém pode, né? Ali comenta alguma coisa. Mas, no modo geral, é o Instagram mesmo, esse aqui. E só mandar um direct, né? Até pegar meu telefone. Aquela... Sacanagem, gente, meu Deus. Ai, tem que ser assim, né? Tem que levar tudo na esportiva. Eu não me lembro quanto tempo já faz que a gente te conhece. Eu me lembro sempre desse teu jeito, assim, rindo, Sim, fazendo piada, falando verdade. esse tipo de Faz tempo, né? coisa. Então, é isso. Quer deixar alguma mensagem, assim, pro pessoal? Uma frase que tu gosta, Ah, que... vamos, de repente, aqui uma dessas coisas que eu leio aqui, umas coisinhas aqui, né? Eu, para memória, minha filha, eu leio bastante, mas não decoro nada. A não ser que eu precise decorar mesmo, entendeu? A Mas não não ser que eu preciso guarda, né? decorar mesmo. Mas, vou ler uma poesia, então. Então tá, É, só arrumar ótimo. uma água aqui, porque tá. Eu queria cerveja, mas não tem, acabou. Ai, Deus. Então tá, eu vou ler então nesse aqui do Fernando Pessoa, desse livrinho que eu gosto muito. E tem um poema aqui que se chama Adiantamento. Eu já trabalhei em cima dele num trabalho que não tem nada a ver especificamente de dramaturgia. Eu tive que fazer um figurino e máscara em cima dele, mas teve todo um processo aí de 4 meses até chegar. Mas ele foi o como que fala? O começo de tudo. Esqueci, eu ia dizer um negócio, mas esqueci. Bom, então eu vou ler ele. Se chama Adiantamento. Depois de amanhã, sim. Só depois de amanhã. Levarei amanhã a pensar em depois de amanhã, e assim será possível. Mas hoje, não. Não. Hoje nada. Hoje não posso. A persistência confusa da minha subjetividade objetiva, o sono da minha vida real intercalado, o cansaço antecipado e infinito. Um cansaço de mundos para apanhar um elétrico.
esta espécie de alma, só depois de amanhã. Hoje quero preparar-me. Quero preparar-me para pensar amanhã no dia seguinte. Ele é que é decisivo. Tenho já o plano traçado, mas não, hoje não traço planos. Amanhã é o dia dos planos. Amanhã sentar-me-ei à secretária para conquistar o mundo, mas só conquistarei o mundo depois de amanhã. Tenho vontade de chorar. Tenho vontade de chorar muito de repente, de dentro. Não, não queiram saber mais nada. É segredo, não digo. Só depois de amanhã. Quando era criança, o circo de domingo divertia-me toda manhã e toda semana. Hoje, só me diverte o circo de domingo, de toda semana da minha infância. Depois de amanhã serei outro. A minha vida triunfar-se-á. Todas as minhas qualidades reais de inteligente, lido e prático serão convocadas por um edital, mas por um edital de amanhã. Hoje quero dormir. Redigirei amanhã. Por hoje, qual é o espetáculo que me repetiria a infância? Mesmo para eu compor os bilhetes amanhã, que depois de amanhã é que está bem o espetáculo. Antes, não. Depois de amanhã terei a pose pública, que amanhã estudarei. Depois de amanhã serei finalmente o que hoje não posso nunca ser. Só depois de amanhã. Tenho sono como o frio de um cão vadio. Tenho muito sono. E amanhã te direi as palavras ou depois de amanhã. Sim, talvez só depois de amanhã. O porvir. Sim, o porvir. É isso. Oh, adorei. Então, Mari, agradecer aqui, agradecer o pessoal que assistiu a gente, agradecer a tua presença. Quando tiver os teus espetáculos, as tuas obras, qualquer coisa, chama a gente para divulgar, a gente é bem parceiro. Obrigada por né, ficar esse tempinho com a gente, falar do teu trabalho, é muito legal. Eu acho que é muito importante a gente ter aqui essa divulgação da cultura, esse movimento que já foi maior, agora parece que está Sim. voltando, né? Já deixar o convite também, no sábado a gente vai ter a feira, né, do Encontro Lá em Casa, muita gente, artesanato, brechó, sebo, né, ali próximo ao Arker da Figueira, no estúdio Lá em Casa, né. Agradecer o pessoal lá também por ceder o espaço e estar proporcionando esse tanto de cultura, né. É importante, eu acho que o que falta não é a gente querer crescer a cultura, é os espaços, né, que hoje em dia é muito difícil, eu acho que tu sabe isso Sim, mais que ninguém, é. né. A gente precisa mostrar o movimento e cobrar também espaços para que o movimento seja realizado, né? Então, né, vocês que estão com o sebo à frente agora, né, é importantíssimo, né, ter esse tipo de movimento também, de acesso, né, de preços mais acessíveis, né, de fazer um livro circular, né, assim como outras demandas também. E é muito importante, assim, né, de participar dos conselhos de cultura, por exemplo, para exigir, de certa forma, que tenha feira do livro, por exemplo, né? E é só ocupando esses espaços e demonstrando que realmente precisa, porque a demanda é grande, né? É que a gente vai fazer com que as pessoas percebam a importância, né? Percebam que elas já estão inseridas dentro da arte, da cultura, porque todos nós estamos, falta apenas uma percepção em si, né? E é isso, ocupar os espaços possíveis, né? Todos os possíveis, e cobrar esses espaços também. Ó, quem apareceu? A Priscila que tá devendo Ah, uma mas cerveja essa pra aí, gente, ela tá ó. devendo pra ti faz 5 anos, né? Aí junta comigo agora faz 7. Muito tempo, bem mais. Vou aproveitar para cobrar ela ao vivo, passar bastante vergonha, né? A gente vai marcar, a gente. Agradecer, mandar um beijão também pro André, pro Francisco, que estavam aqui assistindo a gente Ah, legal, pertinho. beijo.
o Bic que já fez muita bagunça. É isso aí, quando tu quiser. Tu sabe que o espaço está aberto, tu pode vir, pode chamar, divulgar o teu espaço, marca a gente lá nas tuas publicações que a gente te ajuda a divulgar também. Vamos seguindo junto aí, tentando aumentar esse nosso espaço da Legal, cultura. Shirley. Beijo, Mai, boa noite. Obrigada. Muito Foi obrigada. ótimo o papo. Estamos com as Muito portas obrigada. abertas. Foi ótimo ouvir também Ah, muito, bastante. E agora, como tu diz, merda pra ti, merda. bastante merda, que tá Basta muito merda é bom. boa pra caramba. Vambora. Boa noite, Beijo, pessoal. gente. Tchau, até o Até. próximo. Obrigada. Boa noite. Tchau.